E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Doutor Neura. Esse podcast aqui é um projeto do Programa de Biotecnologia da UCDB com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aqui a gente conversa sobre as pesquisas que ajudam a população, a comunidade no dia a dia. Eu sou Matheus Fernandes e toda semana a gente tem um encontro marcado aqui trazendo convidados pesquisadores para conversar um pouquinho sobre a ciência. Com o caderno na mão fui pra minha sala estudar. A aula tava meio chata e decidi tomar um ar. Mas não é porque eu saí que eu deixo de entender o assunto. Porque eu sou podcast e aprendo mais sobre esse mundo. Doutor Neura Podcast. Deixa dinheiro e vem assistir o podcast. Doutor Neura Podcast. Deixa dinheiro e vem. Aqui no podcast Doutor Neura, a gente aborda diversos assuntos, as mais diversas áreas da ciência. E hoje a gente voltou aqui com o nosso convidado, o professor doutor Ludovico Migliolo. Fala, Matheus, tudo beleza? E professor, tranquilo? É um prazer Obrigado. ter o senhor aqui de novo. Eu que agradeço o convite novamente. Já estamos ficando amigo, hein? Já estamos ficando sócio. Já vou começar a cobrar nos próximos. Mas beleza, pode chamar sempre, estou à disposição. Vamos lá. Se apresenta para quem não assistiu o último episódio com o senhor. Quem que é o senhor? Beleza, eu sou o Ludovico Migliolo, sou professor pesquisador da pós-graduação em biotecnologia aqui na Universidade Católica Dom Bosco. Minha vida toda eu venho desenvolvendo pesquisa e tentando ser professor universitário. Minha família é do interior de São Paulo, Piracicaba. Nós mudamos para Rio Grande do Norte. Lá eu fiz Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduação em Biologia, bacharel e licenciatura. E assim também nessa mesma instituição eu fiz mestrado em Bioquímica. Logo em seguida, após o meu mestrado, eu fui para doutorado. E doutorado daí eu já escolhi fazer na Universidade Católica de Brasília, onde eu fui orientado pelo professor doutor Octávio Luiz Franco. Lá eu me aperfeiçoei na parte de desenvolvimento de biofármacos, utilizando as áreas de bioquímica, biofísica e bioinformática. Biofármacos são os medicamentos, né? Exatamente. Biofármacos são os medicamentos que a gente usa essa expressãozinha para chamar os medicamentos que advêm ou vêm de toxinas, de moléculas bioativas da biologia, né? Da vida. Então, seja de animais, seja de micro-organismos, seja de plantas, a gente está utilizando essas moléculas bioativas para tentar ajudar aí a sociedade de alguma forma. É isso aí. A gente falou tudo isso no último programa. Sim, assistam. Né, a gente retomando um pouquinho também, a gente falou sobre a sua experiência na ciência, né, como que é um pesquisador, e a gente também falou sobre como que o cientista é visto. Sim. Que é aquele cara que fica no laboratório só, estudando e tudo mais, mas a gente desmistificou não tem só isso, né? É isso aí. O convite de hoje foi para mostrar também a outra face do professor pesquisador. Exatamente. Que é a face e que é um outro caminho que eu digo a vocês. Pode ser uma alternativa. Muitos escolhem fazer o curso de enfermagem, o curso de biomedicina, o curso de até mesmo biologia, porque pensam ou na academia, na universidade, ou pensam num hospital, ou pensam em ficar trabalhando em análises clínicas, ou como um todo, um geral, em fazer concursos públicos. Mas você pode ter outra alternativa e é o que eu venho explorando ao longo dos últimos anos, que é ser empreendedor, ser dono do próprio negócio. Está havendo um crescimento exponencial desse tipo de tentativa. A sociedade percebeu já que esse é um outro caminho. E isso também está servindo para a gente que é pesquisador. A gente está buscando essas novas alternativas, que é tentar empreender. É fazer o que a gente sabe fazer e tirar um valor dali. Claro. Agregar um valor a todo esse processo, esse investimento que houve ao longo dos anos do governo. E a gente agora tentar retribuir para a sociedade de alguma forma e assim gerar mais recursos. Sim, as pessoas têm empreendido muito mais, né? Muito mais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, que Legal. O senhor veio com a camisa da sua startup. É isso aí, a Celx. De uma delas, né? É isso. Hoje eu sou sócio fundador de duas startups, uma chamada Celx Biotech e a outra é a Ortomed Biotech. Então são duas startups com propósitos. A Celx é mais voltada para o que eu venho desenvolvendo ao longo da vida e a Ortomed é uma ideia que veio me incomodando ou veio me cutucando ali, veio me provocando durante a pandemia. Então,
Fala um pouquinho delas? Sim, Então, claro. falando um pouquinho delas, a Ortomed, ela surgiu com a ideia de, durante a pandemia, a gente viu que houve uma necessidade de face shields. Então, Sim, eu vi que são a máscara, as proteções faciais. né? E aí eu percebi que muitas universidades estavam criando esses protetores faciais. E aí eu falei, nossa, também precisa criar. E a gente criou uma centena de protetores, foi distribuído para os para uso aqui na funcionários, universidade, exatamente. Né? E aí, o que a gente fez? Essas impressoras começaram a dar uma vida diferente para o laboratório. A gente começou a criar acessórios e utensílios de laboratório que antes a gente pagava uma nota. E aí a gente começou a perceber que isso pode ser uma alternativa para ajudar outros laboratórios. Por exemplo, existem umas caixinhas de papel que a gente guarda amostras em freezer. Quem trabalha em laboratório sabe como são essas caixinhas. Tem uma distribuiçãozinha toda no papel. E a gente, para comprar essas caixinhas, é caro pra caramba. Um custo-benefício não é muito interessante, porque essas caixinhas, elas, ao longo do tempo, elas se estragam, elas se molhar não tem muita firmeza e tal. Então, a gente desenvolveu no nosso laboratório caixinhas que pudessem ajudar menos 80. Menos 80 são freezers que ficam menos 80 graus Celsius. Sim. A colocar no nitrogênio líquido, que é menos 192 graus Celsius. Colocar em geladeira. Então, a gente desenvolveu caixinhas de polietileno que conseguiam acondicionar as amostras e ainda serem colocadas em diversos tipos de freezers que as outras não são muito eficazes. Então, a gente viu que, caramba, dá certo. E isso deu um start. E aí a gente falou, então essa impressora pode ser usada para várias outras coisas. E foi nesse momento que entrou na minha vida a professora Lisandra, aqui da instituição, que é enfermeira. E aí ela entra buscando fazer um doutorado. E eu falei, cara, enfermagem, impressora 3D, pandemia, doutorado, a cabeça entrou numa combustão e eu falei, cara, vamos abrir várias coisas se alinhavam, se alinhou, a necessidade também durante esse período. E mais, nesse momento saiu um edital um edital que é para startups, que é o Challenge. Foi da FIEMS, exatamente. Foi um edital muito interessante. Passamos um final de semana discutindo startups e tentando bolar alguma coisa. E envolvida com o tema, que era remoção de carbono. E aí, como eu estava no Pantanal, eu imaginei, muita gente vai com planta, reflorestamento. Então, a gente não tem expertise. Mas a gente tem uma enfermeira, tem uma impressora 3D, tem um laboratório. Cara, por que não alinhar tudo? Tem muitos acidentes de moto no estado. Tem plástico, que todo mundo sabe que é um lixo que todo canto tem. Falei, opa, então eu consigo retirar carbono desse plástico, reciclando ele. Sim. E transformando em hortas, que pode ajudar a galera de acidente, alguma coisa. Então foi essa loucura que entrou aí, fez essa goma, esse bolo, a gente colocou no forno e a gente foi contemplado de mais ou menos, acho que umas 50 que concorreram, a gente ficou entre os 10 melhores. Que legal. E aí a gente recebeu um aporte de recurso financeiro para acelerar e abrir essa nossa startup que a gente tem hoje e vem desenvolvendo não somente hortas, hoje a gente já está abrindo nosso portfólio para outros tipos de utensílios, que por enquanto fica nos bastidores, mas logo eu venho falar para vocês. Mas são coisas bem legais que a gente vai bolar à base de plástico. Então a gente foi se adaptando àquele momento e vendo que dá para fazer coisas também com ciência. Essa startup da Ortomed, a Biotech, ela surgiu de uma maneira com demanda, com necessidade. Diferente da Celx. A Celx ela já surgiu com o tempo de trabalho, né? A gente veio desenvolvendo peptídeos, que são pequenas proteínas, há muito tempo, vem estudando isso, e que tem uma bioatividade contra diversos alvos. Antimicrobianos em geral, ou seja, antibacteriano, antiviral, antiprotozoário, anticâncer. A gente tem uma variedade de ações, antifúngico, tem uma variedade de alvos que a gente pode utilizar essas moléculas. E aí, a Celx, ela surge vendo essas possibilidades. Então, hoje a gente está abrindo, também conseguiu passar num edital da Fundect, onde a gente recebeu um aporte, assinou
a semana passada, o termo de outorga e tal, e a gente está vendo que a gente consegue fazer com que aquelas moléculas que a gente vem estudando, agora elas possam ser sintetizadas de forma química. A gente não precisa mais dos animais. Sim. Então a gente vai começar a sintetizar essas moléculas quimicamente e, a partir daí, escalonar. E como é que o senhor e as suas equipes nas startups usam a tecnologia para se diferenciar das outras startups? Então, a gente sempre procura ser diferentão, né? Então, o que a gente... uma impressora 3D dentro de uma galera que trabalha biólogo, enfermeiro. Já é uma coisa diferentona. Vamos fazer ali a síntese, que é uma coisa mais química, com a galera também de biologia. Então, a gente está sempre olhando para... nem sempre o equipamento vai fazer a diferença, mas a gente tem equipamentos muito de ponta dentro do nosso setor de biotecnologia, que também nos favorece a agilidade. O equipamento vai agilizar a tua vida. O que você iria fazer em 2, 3 meses, você faz em uma semana com o equipamento de ponta. Então, a tecnologia nos ajuda nesse ponto, a avançar mais rápido. E a gente tem uma infraestrutura maravilhosa dentro da biotecnologia aqui na UCDB. Eu tenho algumas dúvidas aqui do nosso público que eles mandaram, dos nossos ouvintes. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, sugestão de tema, de convidado, manda um e-mail pra gente no e-mail podcastdrneura@gmail.com. Manda lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui é da Maria Vitória de Corumbá. Ela está querendo saber quais que são as dificuldades enfrentadas ao criar uma startup de ciência e como que ela pode superá-las. Então, Maria Eduarda, né? Maria Vitória. Maria Vitória, é uma pergunta interessante, mas o que eu digo para você, a gente está iniciando tudo agora. Então, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos eu venha com uma resposta mais completa. Hoje que eu posso falar para você. Você precisa ter o conhecimento. Então, acho que o conhecimento vai fazer com que você desmistifique muito os ambientes. Os medos também, né? Exatamente. Você, sabendo o que você faz, conhecendo o que você faz, você já sabe o quanto você vai gastar. Então, isso é muito importante. Ter o pé no chão em termos de gasto, planejamento. Porque tudo é uma questão de planejamento. Você não pode ficar jogando recurso no lixo e achando que depois você vai ter um superávit ou um lucro líquido. Não vai. Então você vai ter que ser muito consciente. E startup é dedicação o tempo todo. É trabalho. É trabalho. Você dorme, não tem. Você vai estar se dedicando, porque é um nenezinho. Você tem que se dedicar. No começo você tem que se dedicar até ele saber andar, saber correr, pra saber desenvolver startup, ela começar a gerar, ela é um embrião. Daí você vai cuidando. Eu vejo muito disso, eu vejo muitos amigos que já estão um pouco mais à minha frente, conseguindo comercializar. Eles sempre falam, têm a mesma fala. É um embrião, é um nenezinho que você vai estar cuidando até se desenvolver bem e andar com as próprias pernas. Legal. Tem outra pergunta aqui do Pedro Cardoso. Está querendo saber de que forma que as suas startups contribuem com a população de Mato Grosso do Sul. Então, legal. Uma eu já meio que dei o spoiler. Eu falei, a Ortomed Biotech, ela vai conseguir colocar no mercado órteses a baixo custo, personalizadas e com material reciclado. Então a gente consegue retirar lixo de Mato Grosso do Sul, reciclar esse plástico e transformar ele em um utensílio, um acessório importante para muitas famílias que não têm o poder aquisitivo de comprar hoje uma órtese que vai de 400 até o infinito reais. Pro, acho que a gente esqueceu de explicar qual que é essa diferença entre órtese e prótese, né? Beleza. É um termo meio desconhecido, a órtese. Legal. Então, prótese. Prótese é todo aquele utensílio, aquele acessório que vai substituir alguma parte do seu corpo. Então, não tem um dedo, vai substituir um dedo, não tem um braço, vou substituir um braço. Isso é prótese. Já a órtese, ela vem para corrigir e fazer com que aquele teu problema inicial, ele seja... problema fisioterapêutico, ele seja corrigido. Sim. Então, são utensílios que corrigem. Uma tala, seja tala de dedo, de braço, seja um imobilizador de pescoço, seja um capacete, aqueles capacetes para crianças recém-nascidas, para moleira. Muitas famílias precisam desse tipo de utensílio, desse acessório, e não tem o dinheiro. As perninhas tortas. Então, isso é muito comum. A criancinha nasce com a perninha torta e não consegue corrigir isso até a vida adulta. Isso vai refletir numa autoestima, vai refletir e a gente pode tentar resolver isso
simplesmente com material reciclado, fazendo com que isso dê uma oportunidade diferente para a vida daquela pessoa. Então, E às vezes a pessoa, tipo, sofre um acidente, Exato. ela vai precisar de uma órtese. fisioterapia. E aí, tipo, ela compra uma órtese e usa um tempo Exatamente. determinado e aí depois, né? Isso é interessante. Você falou já de um acidente, mas se a gente pensar numa criança, é mais intenso ainda, porque a criança cresce e aquela órtese que ela comprou para o tamanho que ele tinha meses é diferente para que ela tenha anos. Sim. Então, o que você vai fazer com aquilo? Você gastou uma usina, um dinheiro naquilo e depois não tem. Então, tendo reciclado, eles devolvem o reciclado, que também vai ter essa parte do nosso startup. Você me devolve o reciclado, eu utilizo aquele material. Aquela matéria-prima para fazer um novo para você. E aí eu só adiciono mais, e aí à medida que você vai crescendo. Então, o paciente, no caso. Espero que você não precise. Mas aí a gente vai colocando isso dessa forma. Que massa, Pro. Eu tenho uma última pergunta aqui do nosso público. O Luiz Eduardo, aqui de Campo Grande, está querendo saber quais as dicas que o senhor tem para quem quer começar uma startup envolvendo ciência. Olha, para começar startup, primeiro, você tem que ter conhecimento, resiliência, visão, planejamento, coragem. Então, são várias características que você precisa reunir e pensar bem, não só iniciar uma startup, para empreender de forma geral. Sim. Se você tem o conhecimento, já é uma coisa legal, mas não adianta você ter conhecimento e não ter um planejamento. Então você tem que colocar tudo numa balança, ter bons sócios, que isso também é legal. Às vezes você construir uma equipe diversificada, exatamente, né? Às vezes você chamar a responsabilidade só para você, você vai se desgastar e vai às vezes se decepcionar com qualquer tipo de fardo. Se você divide o fardo, aquilo começa a ser mais... Fica mais leve. Fica mais leve, sim. Exatamente. Então acho que seriam essas dicas. Ainda a gente vai... tá nascendo, tá? Então logo daqui 1 ano, 2 anos, me chama de novo que eu venho falar dos resultados. Tá. Vou te chamar de novo, Pro. Vou ter que te chamar de novo porque o nosso episódio de hoje está acabando. Beleza. Tá, eu agradeço muito a sua presença. Valeu por falar da startup. A gente tirou várias dúvidas aqui. Legal. Obrigadão, Pro. Valeu. Obrigado você, Matheus. Um abração. Tudo de bom. Eu desejo todo sucesso para suas startups. Legal. Muito boa sorte. Sucesso para vocês também no Dr. Neura. Valeu. Pessoal, o episódio de hoje está acabando. Se você não assistiu os últimos episódios, entra no nosso canal no YouTube e no Spotify. O canal é Podcast DR Neura. Entra também na nossa página no Instagram, @podcastdrneura. Lá você acompanha as publicações e quais vão ser os próximos programas. Se inscrevam lá e vejam o episódio da próxima semana. Até semana que vem, um abraço e vida longa ciência.